Oi, gente, eu sou a Keila Teles. Oi, Sofia Misca. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast. Solta a vinheta. Nós somos alunos da ETEC Dona Escolástica Rosa, do curso de Logística, do segundo módulo da sala 2G2. Falando em ETEC, é muito bom lembrar que o vestibulinho dela abre semestralmente. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, só que é só você jogar no Google ETEC Vestibulinho e você já vê a ETEC mais próxima da sua casa. Dependendo da sua região, você pode ter vários cursos tecnólogos, por exemplo, nosso de logística, só que também tem segurança de trabalho, noção de dietética, administração, recursos humanos, tudo vai depender da sua localização, tá? E muita gente acha que a ETEC, pela base de ensino ser uma base ótima de qualidade, pela modelogia, é pago. Só que você só paga a inscrição para o vestibulinho. Inclusive, se você pegar antes do tempo, você consegue pedir a redução de taxa. Então, caso você esteja aí num tempo bom do seu semestre, você pode entrar no vestibulinho, pedir a redução de taxa, pagar só metade, e se você passar na prova, você já não paga mais nada, tá? Então, espero que aí vocês consigam entrar. Boa sorte caso vocês estejam pensando em fazer. E é isso. Eu, por exemplo, faço de manhã o ensino médio integrado ao técnico de nutrição e dietética e no período vespertino eu faço o técnico em logística. Então, sim, é possível você realizar 2 cursos simultaneamente em períodos diferentes. Então, nesse momento a gente está realizando um projeto chamado Podlog, orientado pela professora Anne Almeida, que mestra a matéria Marketing Aplicado à Logística. Basicamente, se trata de um podcast relacionado ao tema do nosso TCC. E para debater com a gente o nosso tema do TCC, a gente trouxe uma convidada especial que topou estar aqui com a gente no nosso primeiro episódio. Obrigada, meninas. Bom, meu nome é Jéssica e eu sou bióloga, formada pela Unesp. Tenho mestrado também em pesca e agricultura. E eu já trabalho com comunidades, com essa questão socioambiental e também com a parte marinha, território, tudo dentro disso já há 8 anos. Então, obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar contribuindo com vocês hoje. Obrigada. Como a gente disse, o tema do nosso podcast é relacionado ao tema do TCC, que é o impacto do vazamento de óleos no oceano e a degradação da vida marinha. E antes de tudo, antes da gente começar o debate, a gente gostaria de saber a opinião da Jéssica sobre isso. O que você achou do tema? Se te lembra algum trabalho que você já fez? O que você achou dele? Olha, eu achei muito bom. Eu acho que é um tema bem relevante, bem importante, pouco falado, né? Tanto na academia quanto nos outros ambientes, né? Veículos de comunicação. A gente só presta atenção nisso, só para falar sobre isso quando algo acontece, né? E isso não é só na academia e nem na mídia, né? Assim, isso vale também para a legislação. As coisas só são feitas quando alguma coisa acontece. Então, acho bem importante, bem legal que vocês tenham trazido esse tema, porque quando a gente fala de meio ambiente, né, a gente tem que lembrar que a gente está dentro dele também. Então, tratar esse tema, principalmente vinculado ao curso de vocês, eu acho que é bem interessante mesmo. Parabéns pela escolha do tema. Obrigada. E eu lembro que, você citou agora que é um tema pouco falado, eu lembro que a escolha do tema do nosso TCC, que estamos apresentando, só que o nosso grupo é formado por 4 pessoas, né? E foi uma decisão mútua, só que a gente tinha opiniões diferentes, aí eu lembro que a gente também deu um pouco de debate. A minha opinião sobre o tema, eu gostaria de ter trazido esse tema justamente por não ser tão comentado e ser algo muito importante, que é a vida marinha, principalmente para a gente que é uma cidade portuária. Até alguns anos atrás a gente era o maior porto da América Latina, se não me engano. Então, como que uma cidade tão importante assim para o país e para a América Latina não fala tanto da degradação da vida marinha? E a não ser, também não fala como não cuida o suficiente do nosso oceano, né? Então, por mais que a gente use muito o porto, a gente, na minha opinião, não tem o devido cuidado com isso. Realmente deu muito debate quando a gente foi escolher o tema, porque eu lembro de querer algo muito revolucionário, né? Porque geralmente quando a galera vai escolher tema pro TCC, escolhe algo mais simples, algo que a gente já viu em aulas, e eu realmente queria trazer algo que tivesse a ver com nossas aulas, mas que a gente pudesse trazer informações novas para quem viesse assistir o nosso tema, né? Então, realmente deu debates, mas no fim a gente acabou conseguindo entrar em um consenso ali, né? De falar sobre as operações logísticas e como isso afeta a saúde marinha, né? Enfim, a gente tem uma pergunta agora para você.
A gente gostaria de saber como que está atualmente a vida marinha, né? E quando a gente fala de vida marinha, a gente fala de todas as espécies. Mamíferos, como baleias, moluscos, crustáceos, todas as espécies da vida marinha em si. Como que está atualmente? Então, é uma pergunta que parece simples, mas ela tem uma complexidade aí no meio, né? Nas entrelinhas. Porque quando a gente fala de vida marinha, né? Você citou muito bem, são todas as espécies, né? A gente tem toda uma cadeia, né? Para falar. Então, relacionando, né? Assim, a questão da degradação do meio ambiente, né? Relacionado à vida marinha, eu posso dizer que a vida marinha hoje está em declínio, né? A gente tá passando por um momento muito trágico, na verdade. Desculpa, não tenho boas notícias. Infelizmente, trabalhar com ciência marinha não é trabalhar muito com boas notícias, apesar da gente ter algumas, mas assim, a gente tem muito de tudo acontecendo, né? A vida marinha, ela sofre por diversos fatores. Então, a gente tem aí uma poluição gigantesca por plásticos, a gente tem sobrepesca, então, poluição do ar, do solo, tudo isso tá envolvido ali, as mudanças climáticas. Acaba afetando tudo, né? Com certeza, as ações antrópicas, né? Que são as ações feitas pelo ser humano, que impactam diretamente a vida marinha. E assim, os animais estão aí pagando um preço por muitas ações que vêm da gente, que vêm dessa ideia de progresso, né? Você estava falando do porto, e vende-se muito essa ideia, né, de progresso. Só que a gente muitas vezes não para pensar em tudo que está em volta, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem ruim, mas que infelizmente acontece, que a gente não para pensar. Eu mesma não tinha pensado tanto sobre isso. Mas acontece que eu vi isso muito de perto e achei interessante falar para as pessoas, porque as pessoas não sabem mesmo disso, né? Por exemplo, aqui na Baixada a gente tem a dragagem, né, do porto. A dragagem, que é uma operação onde o substrato, né, do mar, ele é retirado, ele é dragado, para que se aprofunde cada vez mais, para que a gente possa passar cada vez mais navios, né, navios maiores, cada vez maiores, né? Isso causa, além de causar todo o impacto ali daquele ecossistema, a máquina, né, que faz a dragagem, a draga, ela, além de levantar um monte de sedimento contaminado, ela mata animais também. Então, existem alguns centros de reabilitação e de resgate de animais marinhos na Baixada Santista que recebem, por exemplo, tartarugas marinhas que vêm com o casco, né, rachado de ponta a ponta por conta da draga. Quando a gente pensa, eu pelo menos, né, que sempre trabalhei mais com essa questão do território, sempre pensava, nossa, a draga tá poluindo, tá matando os bichos, mas eu não paro para pensar como ela tá matando os animais, né, e como, enfim, como que as coisas acontecem, né, a gente vê muito de cima, muito de fora, e eu acho que é importante falar sobre isso, né, sobre toda uma cadeia que é afetada, né, não só os animais grandes que a gente vê por aí. E também sobre isso e o tema do nosso TCC, por mais que seja o impacto do vazamento de óleos, é muito importante ressaltar que a gente acaba poluindo o oceano sem perceber que a gente está poluindo o oceano em si, né? Porque poluição gera poluição, então se eu poluo aqui da minha casa, em algum momento, pode ser daqui a 1, 2, 5 anos, essa poluição que não vai chegar no oceano. E com base nisso, você como bióloga queria que contasse pra gente quais são os impactos disso, das nossas ações como seres humanos cidadãos e também da ação das empresas do Porto, como a APS, a BTP e todas as empresas aqui do Porto que não dão devido valor para isso. Você acha que vai dar um impacto muito grande daqui a 5, 10, 15 anos? Com certeza, com certeza. Legal você ter tocado nesse ponto de impacto coletivo, né, de forma nós como sociedade, e o impacto macro, né, que são as grandes empresas, que são realmente, né, os verdadeiros culpados aí, né, por a maioria das coisas como elas se dão, né. Eu acho que é bem importante a gente ter essa consciência, né, ambiental, de entender que a gente precisa fazer a nossa parte, por menor que ela pareça ser, né, porque acho que vem muito essa ideia também de que você está fazendo isso aqui e isso não vai mudar o mundo. Pode não mudar a nível global, mas pode mudar a nível local, né? Tem uma frase aí que é super falada, que é
pense globalmente, pense globalmente, age localmente, né? Então, assim, é clichê, mas é muito real mesmo, né? A gente precisa pensar dessa forma, porque por mais que a gente entenda que o problema vem de cima, é importante que a gente também faça a nossa parte, né? Eu acho que quando a gente, por exemplo, vou dar um exemplo de vida marinha mesmo, né? Quando a gente vai para a praia e retira conchas da areia, muitas pessoas não sabem que isso não pode ser feito, porque você está tirando ali o habitat de outros animais que não podem produzir sua própria concha e precisam dessas conchas que são deixadas por outros animais, né? Então são vários, é um efeito cascata, né, que acontece de se você tira daqui, você está prejudicando alguém ali. E isso acontece em todos os níveis da vida, né? Quando a gente, por exemplo, joga lixo no mar, mas é só um canudo, mas é só um palito de pirulito, mas é só uma latinha. Mas quantas pessoas jogam, Quantas pessoas não têm esse pensamento e não fazem isso? E assim, é claro, não dá para comparar o nível de poluição de lata de refrigerante, de bituca de cigarro que a gente acha na praia, quando a gente faz uma limpeza, por exemplo, com o nível de substâncias tóxicas que tem na água que são despejadas pelas grandes empresas, pelas indústrias, né? São níveis catastróficos, não dá para comparar. Mas a gente pode sim fazer algo a respeito, com certeza. É muito. A gente tem esse pensamento, né? Eu falo a gente no sentido cidadão mesmo, de tipo assim, não, mas eu vou jogar só esse papelzinho aqui, então não vai fazer diferença, né? Tipo assim, eu tô aqui na rua, lixo, não quero guardar no meu bolso, papel de bala, vai ficar por dentro, vou jogar no chão. Só que quantas pessoas têm esse mesmo pensamento, né? Então acaba que o micro se torna macro. Não como as grandes indústrias, só que o nosso micro também afeta, né? Então a gente, pra cobrar, a gente precisa fazer, né? Então é muito difícil querer que os responsáveis pelo porto, pelos oceanos, tenham o devido cuidado quando nós, como cidadãos, não temos, né? Sim, mas eu acho que isso já tá mudando, assim, porque, olha só, né, uma boa notícia. Porque depois de tudo que tem, todos os... Primeiro eu vou começar explicando que é muito importante que a gente tenha consciência dos termos que a gente usa para falar das coisas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um desastre, como o que aconteceu de deslizamento de massas lá no litoral norte, né, em 2023, a gente está falando de um desastre. Quando a gente fala de um rompimento de barragem, a gente está falando de um crime ambiental. Quando a gente então, assim, é importante a gente dar nome para as coisas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um vazamento de óleo e do quanto ele impacta na vida, né, em todo um ecossistema marinho e costeiro, é importante a gente entender qual é a raiz desse problema, né? Assim, então, a gente fala muito de mudanças climáticas, né, do quanto está afetando os oceanos, e está mesmo, claro que está, né? Mas é importante a gente saber de onde vem cada coisa, né? Os vazamentos de óleo, eles não têm ligação com as mudanças climáticas, ele é um efeito ali causado por ação nossa, né? Ação antrópica. Mas eu tô chegando nisso para falar sobre o que está mudando, né? Por conta de tudo isso que tem acontecido, desastre daqui, crime ambiental dali, mudanças climáticas, está tudo ao mesmo tempo, né? A gente está vivendo uma série de momentos históricos nos últimos 10 anos aí, né? Então, a gente já está cansado, né, de viver tanto momento histórico, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E por conta disso, muitas coisas estão mudando. A gente tem a Agenda 2030, né? A gente tem as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente tem um plano, né, para diminuir os impactos. Tá, as coisas estão acontecendo, né? Agora a gente tem muitos eventos de cultura oceânica, a gente está trazendo cultura oceânica para dentro das escolas, né? Então, assim, esforços estão sendo feitos para que as pessoas entendam a necessidade de cuidar dos oceanos. Sim. Né? Porque o oceano regula tudo na nossa vida, até quem está longe dos oceanos, né? Às vezes a pessoa tá lá no interior, eu sou do interior de São Paulo, então, sei lá, a pessoa tá lá e fala, não, mas o que tem a ver, né? Nunca vai chegar em mim esse problema. E chega sim, porque o oceano, ele regula o ar, ele regula a nossa qualidade de vida, oxigênio, tudo. Então, assim, a gente precisa cuidar, só pra gente cuidar, a gente precisa entender onde isso afeta na nossa vida. Então, é bem importante mesmo que a gente tenha essa consciência, esse nível de consciência ambiental, né? E que se continue fazendo educação ambiental, para falar de tudo, não só dos animais, mas de
de todo o ecossistema, né, que a gente participa, a gente está dentro, a gente depende daquilo, né, de tudo que está ali, da água, dos calções rochosos, da areia, da praia, tudo tá relacionado com a nossa vida, né. Sim, e a gente consegue analisar o cenário atual. É perceptível que a gente precisa sim mudar o cenário atual. E como que você acha que nós como cidadãos e as grandes indústrias podem mudar esse cenário atual, né? Falando, claro, em longa escala, né? Daqui a 5, 10 anos. O que a gente tem registrado no Brasil de vazamento de óleo, né? A gente começa lá em 2000, na Baía de Guanabara, foi o primeiro registrado, né? Impactante, foi mais de 2 milhões de litros de óleo derramados ali, matou toda uma fauna, né? Teve muitas consequências, só que não houve estudos, tem uma lacuna gigantesca sobre isso, né? E a partir desse desastre, né? Desse vazamento de óleo, o governo começou a pensar em como a gente poderia fazer para evitar que isso acontecesse e o que fazer quando acontecesse. Então, existe aí um plano nacional de emergência para esse tipo de acidente, né? Só que esse plano, ele precisa ser revisado, ele precisa ter um apoio aí da academia, né? Porque como que você vai entender os impactos de um acidente socioambiental, né? Quando eu falo socioambiental, é importante a gente pensar que todo acidente ou crime ambiental, ele não afeta só os organismos que estão na água, né? Ele afeta também toda uma população que depende daquela água, que depende daquele recurso, né? Então afeta comunidades de pesca, afeta turismo, afeta toda a população, porque isso também interage com o solo, com a qualidade da água. Então, assim, todo mundo é afetado, né? Mas os animais, com certeza, são os primeiros, né? Porque eles estão ali. O óleo, quando ele vaza, né? Quando ele chega ali na água, ele fica na superfície. E ele meio que tampa, né? Ele cria uma camada bem oleosa e ele não desce. Então, ele fica ali na superfície. E isso, além de atrapalhar ali a vida dos animais, por exemplo, as aves, isso é um fato legal de contar. As aves, elas, né, todo mundo sabe que elas têm as penas delas ali, e as penas delas não molham, porque elas mesmas se impermeabilizam. Existe uma substância ali que fica numa glândula delas, que fica bem embaixo da cauda, e aí com o bico, né, elas passam o bico nessa cera, tipo, nessa espécie de cera, assim, e vão impermeabilizando as penas. Quando as aves são afetadas pelo óleo, esse óleo ele pode encharcar essas penas, e aí elas não voam. E se as aves não voam, elas podem morrer, né? Então, existem aí centros de despetrolização para aves, né, principalmente. Então, assim, coisas são feitas, né? Além desse impacto direto nas aves, né, nas penas propriamente ditas, a gente tem o impacto dos animais que estão ali na coluna d'água. Então, por exemplo, né, os organismos que são fotossintetizantes, são os fitoplânctons, né, as algas. Esses organismos, eles são a fonte primária da cadeia, né, da cadeia trófica de animais. Então, outros animais se alimentam disso, desses organismos. Então, quando você tem um organismo que não consegue fazer a fotossíntese, portanto, não tem oxigênio e não consegue ser fonte de alimentação para outros animais, você afeta toda uma cadeia, né? Então, deveria ter muito mais estudos, né, em relação a isso. E aí vocês podem perguntar, mas como que se faz estudo com isso, sendo que está lá na água, está lá longe, né? A gente tem várias formas de se fazer. Uma delas é o sensoriamento remoto, que é uma técnica, né, de pesquisa onde você faz uma análise à distância, né? Então, você coloca sensores via satélite, né, em drones ou em aviões, enfim, e você consegue pegar os dados, né, daquele local, fazer mapas, né, daquilo e entender o que está acontecendo ali, em escala temporal, enfim, diversas formas, né? E é uma técnica usada para várias coisas, na verdade, né, para fazer vários tipos de pesquisa. Só que não tem muito. Quando você procura sobre
estudos de sensoramento remoto para entender os impactos dos vazamentos de óleo na vida marinha, dificilmente tem. A maioria dos estudos feitos são voltados muito para a questão do direito, né? Então, do quanto as pessoas são impactadas e tudo mais. Então, os animais eles acabam ficando um pouco de lado nesse sentido. Não há um super interesse, né, da mídia também. Então, quando você não tem um apelo midiático sobre o que aconteceu, dificilmente vai ter interesse de outros setores, né? A própria academia, né? Eu falo isso como uma acadêmica, uma autocrítica mesmo, né? É uma falha da academia não olhar para isso, porque como que você tem tudo isso acontecendo? A gente teve em 2019 o pior do Brasil, do nosso país, aconteceu em 2019, que foi no Nordeste, afetou 11 estados, uma linha de costa, assim, eu não lembro agora ao certo o número, né, de quilômetros em linha de costa que foi afetado, tanto todos os animais que foram afetados. O dado que eu tenho é que os animais que foram resgatados, a maior parte estava morto já, né? Então, assim, a gente teve uma mortandade imensa de animais marinhos e costeiros, manguezais que foram afetados, né? A gente fala muito de ecossistema marinho, mas é importante a gente lembrar dos costeiros também, porque os manguezais têm uma baita importância aí pra gente em tudo, né? Então, assim, como que você tem, né, um vazamento de óleo gigantesco, como foi o do Nordeste, em 2019, e não, agora a gente tem estudos, né, depois de ter o maior de todos, agora sim a gente consegue fazer algo a respeito, né, quando você procura sobre esse evento, né, enfim, sobre isso que aconteceu, você acha muitas coisas, mas se você olhar lá para trás, o primeiro que foi na Baía de Guanabara e o segundo que foi em 2011, que foi em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro, você não tem dados. Nem de contaminação, nem de animais mortos, nem de impactos. Você sabe ali mais ou menos quanto da costa foi afetada pela mancha de óleo, mas você não tem um dado primário ali de quanto foi afetado, de quantas vidas se perderam por conta disso, né? É muito legal, eu acho que saber que existe essa tecnologia, né, que hoje a gente tem a possibilidade de usar isso para ter mais estudos, mais conhecimento, mais informações. Só que é triste também a gente saber que essa tecnologia não é usada para o nosso bem, né? Para o bem do nosso ecossistema, que, como você disse, a gente depende muito do oceano para muitas coisas, né? E acho que é triste também a população esperar que aconteça sempre o pior, né? Eu acho que se antes a gente tivesse estudado isso, usado a tecnologia para ter mais estudo, mais conhecimento sobre todo esse vazamento de óleo, sobre como isso afeta toda a cadeia da vida marinha, acho que muita coisa poderia ter sido evitada. Com certeza. Sim, e a gente falou bastante no nosso bate-papo, a gente falou bastante sobre dados e a falta dos dados em si, né? Sobre a gente só poder ter a noção do impacto com a questão do óleo e não sobre quantas vidas a gente perdeu, como o ecossistema foi afetado. E agora, para finalizar, a gente queria saber a sua opinião sobre isso. Você acha que a degradação da vida marinha é causada por operações logísticas? Ou você acha que tem outros fatores que deveriam ser levados em conta, assim como esse? Eu acho que as operações logísticas, da forma que é feita, né, hoje, que é fazer o caminho da fábrica até o consumidor, é um dos fatores, sim, que degradam a vida marinha, mas não é o principal. A gente tem aí a poluição por plástico, que é o maior vilão, né, da vida marinha, é o vilão acho que é o novo vilão, o novo maior vilão que a gente tem no mundo agora, é essa produção de plástico que a gente tem, assim, desenfreada, né? A gente já tem estudos aí falando que já foi visto, né? Constatado microplástico até no nosso organismo já, né? Porque quando você tem microplástico, vamos falar, né? Vamos começar do início ali, né? O plástico ele vem de onde? Vem do petróleo, né? Então, assim, quanto mais se produz, quanto mais se explora petróleo, quanto mais produz plástico, mais rotatividade dessa substância nos oceanos a gente vai ter, porque não existe fora, não tem para onde jogar. A maioria dos plásticos não é reutilizável, né? Hoje em dia a gente tem aí uma opção ou outra de plásticos que podem ser reutilizados, mas assim, em geral não é, né?
E aí, quando isso cai nos oceanos, né, o petróleo, o plástico, né, ele se divide em partículas, de microplásticos, e isso vai se acumulando, né? Tem organismos que são bioacumuladores. Então, ele agrega aquela substância, outro animal vai lá se alimenta daquele animal, esse metal, todas essas substâncias tóxicas se acumulam no tecido muscular desse outro organismo, e se a gente vai lá e come esse organismo, a gente também está acumulando. Então, é uma sequência, né, de fatores aí que vão prejudicar todas as vidas, né? A gente está falando num sistema socioecológico, né? Mas a logística, né, as operações logísticas, como é feita, né, da forma tradicional que é feita, eu acredito que sim, é uma das causadoras, né? Porque o foco está mais em continuar operando, né? Talvez, se a gente tivesse uma outra forma de se fazer logística, né, uma forma onde o produto ficasse mais tempo, né, onde a gente, no mercado, onde a gente não tivesse que trocar tanto de produto, né, onde a gente não tivesse esse consumo, né, essa necessidade de consumo desenfreada que a gente tem, de ter que ter essa rotatividade, né, de operações para produzir cada vez mais e a gente consumir cada vez mais, se a gente trabalhasse de uma outra forma, né, de uma forma que não priorizasse somente lucro, talvez a gente pouparia, assim, vidas marinhas, vidas, enfim, oceânicas, né, costeiras, e a nossa vida também, né? Mas dentro da sua pergunta, né, dos fatores que influenciam a degradação marinha, o plástico é a maior delas, com toda certeza. Daí a gente tem as operações logísticas, a gente tem as mudanças climáticas e, claro, não menos importante, as ações antrópicas, né? São as nossas ações feitas no meio ambiente, né? As mudanças climáticas estão aí porque a gente está acelerando elas também. Claro, é importante a gente entender que o planeta ele tem o seu ciclo, né, geológico que funciona, né, de X maneira em tantos anos, mas a gente está contribuindo para acelerar isso, né? E o oceano está aí pagando um preço muito alto pelo que a gente está fazendo, né? É muito importante citar isso também, né? Porque agora nessa nova era digital, onde tem vídeos muito mais curtos, com conteúdos muito mais rápidos para acessar, a gente consegue fazer uma reflexão também sobre as empresas, né? Porque no lazer a gente está consumindo agora produtos mais rápidos, vídeos mais curtos, só que nas empresas sempre foram assim, né? Então é muito esquisito pensar que os humanos não são tão humanos quanto deveriam ser, né? Porque eu quero que o meu produto chegue mais rápido, então eu vou diminuir a pausa do meu funcionário. O caminhoneiro que tinha 2 horas de almoço agora vai ter só uma, porque esse produto vai chegar mais rápido. Então, querendo ou não, o mundo tem o tempo dele. Se a gente quer acelerar o mundo, a gente até consegue, mas a que custa, né? Quanto que a gente vai gastar para poder acelerar o mundo, né? Será que vai valer tanto a pena assim? Né? É uma questão a se pensar. A gente paga meio que, sei que é meio pesado pensar assim, mas a gente paga um pouco com a nossa vida mesmo, né? Sim, com o nosso tempo, que a gente já não tem. A gente paga com a degradação do meio ambiente, que se falou das empresas. Santos tá vendendo toda a sua área de manguezal. E isso A gente não tem mais prejudica. manguezal praticamente. A gente tem, e o pouco que se tem, a gente não consegue conservar. Assim, sabe? Porque as empresas estão dominando. Se você for fizer um passeio de barco ali na área portuária, a gente tem lugares ali que eram praias e hoje em dia são só containers, toda aquela estrutura de portuária, né? E, enfim, quantas famílias não foram desapropriadas ali também, sim, né? Para que aquela estrutura existisse? Quantos pescadores deixaram de pescar? Quantas espécies deixaram de aparecer ali? Né? Porque quando você tem uma degradação do ambiente, as espécies começam a sumir. E aí, consequentemente, isso causa todo um outro efeito, né? Porque aí você tem predador que não tem presa, que é o que acontece, por exemplo, em Recife. Muito, assim, lá eles devastaram uma barreira, lá na cidade de Boa Viagem, por exemplo, onde tem um porto também, né, gigante. Além das atividades portuárias, né, que polui pra caramba, né, enfim, aí você diminui as presas ali. Você tem também a quebra dessa barreira natural, que fez com que os tubarões, que ficavam para fora ali né, muito mais longe da costa, começaram a procurar alimento mais para perto da faixa de areia, né? Então,
quando você fala ali, poxa, os tubarões, né? Boa Viagem tem um monte de tubarão, tal, tal, tal. De fato, mas por quê? Quem fez isso? Por que eles estão ali? Né? Então, é importante sempre tentar entender qual é a raiz do problema. E não individualizar o problema, sabe? De falar, mas a minha vizinha joga lixo, tal, tal, tal. A minha vizinha não sabe separar lixo. Tudo bem, ok, isso é um problema? Mas não é o principal. Não é ela que você tem que atacar. Não é ela, é entender que, de fato, de onde vem? Quem está pagando o preço por isso? Sabe? Então, tentar... para que as coisas mudem, a gente precisa lutar, né? E para a gente lutar, a gente tem que entender o problema. Né? Entender que ele é estrutural. Né? É estrutural. E dentro da questão de logística, né? Das operações logísticas, existe solução também, né? A gente pode trabalhar de uma outra forma para que todo mundo aí consiga ter uma vida menos impactada, né? Porque o progresso, o porto, ele não vai parar, né? As atividades não vão parar. Então, como que a gente ameniza esses impactos, né? Parar, infelizmente, eu acho que nos próximos anos, a próxima década, a gente não consegue. Mas tudo que a gente puder fazer para amenizar, enquanto a gente não extingue essa forma de produzir, né, que a gente mata pessoas e mata animais e mata meio ambiente, enquanto isso não acabar, a gente tenta amenizar. Né? Então, acho que é meio nesse sentido. Bom, Jéssica, a gente agradece primeiramente pela sua presença, por você ter comparecido, por todas as informações que foram passadas. A gente aprendeu muita coisa, que fala por mim e pela Keila também. Não só por nós duas, mas quem está assistindo de casa também, né? E a gente agradece também pela audiência, por você que está assistindo, por você que ficou até aqui. E a gente trouxe um mimo aqui para nossa convidada. Ai, que legal. Que a gente espera que você goste depois, tá bom? É mais simbolista, só pra gente realmente agradecer e pra você ver que a gente realmente aprecia muito a sua participação aqui. Na questão de agradecimentos, eu gostaria de agradecer também, nós gostaríamos de agradecer o nosso orientador de TCC, que foi o Carlos Magno, ele que deu também todo o guia para o nosso caminho. A gente deu a ideia, ele ajudou a costurar o que era bom, o que não era. Agradecer a professora Anne também, a nossa professora de marketing, que fez esse projeto, o Podlog, e nos inseriu nesse mundo, né, de podcasters e entrevistadoras, e enfim. Vamos lembrar também do vestibulinho da ETEC, como a Keila citou lá no início do nosso papo, lá no início do nosso vídeo. Não esqueçam de verificar o site do vestibulinho da ETEC, dos cursos disponíveis, dos períodos e tudo mais, tá bom, gente? Eu sou isso. Eu sou a Keila Teles. Eu sou a Fia Misra. Eu sou a Jéssica. E esse foi o nosso primeiro episódio do podcast. Muito obrigada.